Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo jóia. Olha só que lindo esse centro de mesa que eu vou mostrar pra vocês como fazer. Inclusive, eu vou mostrar o acabamento, tá bom? No final do vídeo tem o acabamento. Eu utilizei três cores. Eu utilizei o preto da Cleia 125, que é o 8990. Utilizei também esse cinza da Cleia 125 também, 8797. E o vermelho 3635. Olha só que lindo, sempre rico em detalhes. Muito bonito mesmo, eu amei esse bordado. Olha aqui um pedacinho do acabamento, todo em coraçãozinho aqui na borda. E olha o verso. Só o acabamento mesmo que fica aparecendo no verso. No vagonite, a gente não passa pra trás. Vou colocar umas fotos para vocês verem os detalhes de pertinho, beleza? Vamos bordar então? Vamos lá? Bom, para começar, eu deixei uma margem de 6 centímetros. Esse daqui é o meio do nosso pedaço de tamine, na parte menor. Para encontrar o meio, você dobra. Marca aqui. E aí, você deixa essa margem de 6 centímetros, pra gente poder fazer um acabamento depois. Bom, vamos começar então. Esse daqui é a traminha do meio, então, você vai subir uma traminha e voltar uma. E vamos pegar duas traminhas. Pode deixar um pedacinho só, não precisa ser muito grande, pro arremate, pra gente fazer o arremate depois. Vou virar a agulha, vou pegar aquela traminha onde tava o alfinete, passo a linha nela, viro novamente a agulha, pego a traminha de cima e mais uma, fazendo uma argolinha. Agora, nós vamos subir uma traminha retinho e pegar duas. E vamos subir mais uma vez, uma traminha retinho e pegar duas traminhas. Vamos descer, retinho uma traminha, vamos pegar duas. Novamente, desce uma traminha, pega duas. Agora, vamos fazer a argolinha. Então, nessa traminha aqui de baixo, você faz a argolinha. Novamente, sobe. Esse vai ser o nosso motivo nessa primeira carreira. Desce.
faz a argolinha. Sobe. Fecha a argolinha. E continua esse motivo até chegar no momento de virar. Quando a gente for virar, fazer o canto, eu volto para mostrar para vocês como fazer. Então, vamos caminhando nesse lado menor. Comecei pelo lado menor do etamine. No meio, né, do lado menor. Vamos fazer, então, esse motivo. Cheguei aqui no canto, olha, nessa medida de etamine que eu passei, dá pra fazer 6 motivos desse, contando essa argolinha aqui embaixo, tá? Do meio até o cantinho. Dá pra fazer 6. Bom, pra finalizar, eu fiz o último motivo, subi e peguei 3 traminhas. Então, pra fazer o canto, nós vamos pegar 3 traminhas. Já coloquei o número do canto aqui, número 1. E pra você fazer o seu canto, você deixa uns 8 centímetros, 7,5, 8. Porque a gente vai virar o motivo e esse motivo ele vai descer. Então, como eu quero uma margem de 6, eu não posso deixar 6 aqui pra virar. Eu tenho que deixar um pouco mais, tá? Olha, deixei 8 centímetros, mais ou menos. Mas vai sobrar um pouquinho, você pode deixar 7,5 que dá. Se você estiver fazendo numa outra medida, tá bom? Então, vamos virar. Eu vou pegar a traminha que está ao lado da minha última traminha. Então, eu bordei essa última traminha, passei a minha linha. Agora, eu vou pegar essa traminha que está ao lado, ó, na horizontal. Vou pegar 1, 2, 3. E o canto número 1 já está pronto, tá? Agora, eu viro meu etamine. Vamos bordar, então, o nosso lado maior. Então, eu faço aqui o motivo, desço, pego 2, desço mais uma vez, pego 2, faço a minha argolinha, subo, fecho a argolinha e pego mais uma. Novamente, subo, pego 2 traminhas, subo e pego 2, tá? Só no canto que a gente pega 3. Desço, pego 2. Duas. E argolinha. Fecha a argolinha, pega mais uma. Sobe. E assim por diante.
Deixa eu mostrar pra vocês a medida que ficou. Ficou um pouquinho maior que 6. Ó, no meu tecido aqui ficou 7 centímetros. Mas a medida que eu vou passar pra vocês é certinha, tá? Eu tiro esse 1 centímetro, pra ninguém desperdiçar. Então, você começa lá no meio, como eu comecei, e você faz 6 motivos desse, no lado menor. Que daí já vai dar certinho pro seu canto. Vira, e agora a gente vai fazer esse lado maior. Nós vamos fazer, e eu já falo pra vocês quantos motivos. Bom, minha linha tá acabando, então, vou mostrar pra vocês como que eu faço a emenda. Então, aqui, ó, vou acabar nessas 2 traminhas, daí eu venho com a outra linha, passo por elas novamente. Vou fazer isso no bordado todo, deixando assim. Depois que eu bordar, eu venho com esta cola, coloco um pinguinho nesta ponta e um pinguinho nesta ponta. Espero secar e corto. Por que que eu não vou colar agora? Porque a cola, ela pode esparramar e como eu vou bordar uma outra carreira aqui dentro, aí depois fica difícil de passar a linha. Então, eu vou fazendo, posso colar quando eu acabar o motivo. Aí, tudo bem, que daí não vai ter mais linha nenhuma para passar nas tramas. Enquanto eu não terminar o motivo, eu procuro não colar, tá? Vou deixando as linhas assim, somente pra colar mais tarde. Então, eu continuo agora o bordado. Bom, então, pessoal, no lado maior, eu fiz 30 motivos desse, tá? Vamos fazer o canto agora. Eu vou pegar 3 traminhas, e esse será o nosso canto número 2. Nesse canto aqui, nós vamos fazer a virada de uma maneira diferente. Acabei de fazer aqui, pegar essa última traminha, vou pegar essa de cima. No canto número 1, eu peguei essa do lado. No canto número 2, eu pego a de cima. 1, 2, 3. E volto a fazer o motivo. Posso virar o etamine e faço o motivo. Aqui, nós vamos fazer 11 motivos. No início, a gente fez 6, porque era a metade, né? Agora, nós vamos fazer 11 nessa parte menor, tá? Então, na maior ficou com 30 e na menor com 11. Se você quiser fazer uma toalha maior, um centro de mesa maior, você repete esses motivos, você aumenta eles. Então, em vez de fazer 30,
se faz 40, 50, tamanho que você quiser, tá bom? Vamos fazer, então, até chegar no canto número 3. Chegando lá, eu volto para mostrar para vocês como fazer a viradinha. Agora, vamos fazer o canto número 3. Nesse canto, nós vamos virar da mesma maneira que nós viramos no canto número 1, ou seja, ao lado da traminha. Então, você pega 3 traminhas no final e vira na traminha ao lado. Nessa daqui, na horizontal. 1, 2 e 3. E pega 3 novamente. No canto número 2, a gente virou aqui em cima, tá? Mas no canto 3, você vira ao lado. Daí, desce e continua fazendo os motivos. Vamos fazer os 30 motivos, então, agora, nessa parte maior. Na menor, fiz 11 motivos. Desse lado aqui. Até chegar no cantinho, tá bom? Vamos fazer, então, esses 30 motivos no lado maior. Agora, o canto número 4, que a gente já vai encontrar com o início do bordado. Então, eu pego 3 traminhas. No canto número 4, eu vou virar, pegar a traminha de cima dessa última aqui. De cima. 1, 2, 3. De preferência, sem nozinho. Vamos ver se vai sair esse nó aqui. Vou tirar esse nozinho. Então, é assim, tá, pessoal? Na traminha de cima da última traminha que a gente passou. Daí, você vira o bordado e continua a fazer o motivo. Se você fez os cantos certinho, agora vai encontrar lá no início. Se não encontrar, é porque algum canto você fez torto. Pegou e virou errado, tá? Então, a gente tem que sempre prestar bem atenção na primeira carreira, quando a gente faz um caminho de mesa, porque ela que determina depois o nosso bordado, né? Então, se a gente tá fazendo um caminho de mesa que é tudo contadinho, então, a gente tem que prestar bem atenção na primeira carreira, para as outras não dar errado. A virada também é importante, sempre fazer o mesmo número no canto, né? Então, se você pegou 3 traminhas em um canto, no outro canto você pega 3 também. Sempre é importante
fazer igualzinho, tá? Aí, chegando aqui no meio, a gente vai finalizar esse motivo, colando ali depois, tá? Bom, agora vamos para a próxima carreira. Agora, para essa próxima carreira, eu vou começar aqui em cima, pegando 3 traminhas. Vou descer, pegar 2. Desço novamente, pego 2. Vou subir, pegar 2 e subir e pegar 3. Chegando aqui no canto, é só acompanhar o canto anterior, tá? Então, olha. Você faz o motivo, sobe e pega aqui, ó, 3 traminhas. E vai fazer a viradinha conforme a carreira anterior. No caso, no canto número 1, é do lado. Então, você pega a traminha do lado. 1, 2, 3. Vira o bordado e volta a fazer esse motivo. Então, vamos fazer a volta toda. Agora, nesse canto número 2, é só você seguir o de baixo, tá? Então, você pega as 3 traminhas e, como não dá mais pra pegar a traminha do lado, pega a traminha de cima. Número 2, a gente pega a traminha em cima. E daí, vira. E assim a gente faz, tá? Então, agora sim, vamos fazer a volta toda. Agora, eu vou fazer uma carreira com a cor preta. Você pode começar em qualquer lugar do seu bordado. Eu vou começar aqui, nessa parte da argolinha. Você pula essa traminha que está no meio e pega a próxima. Como todos os motivos são iguais, você pode começar em qualquer lugar, tá? Aqui nós vamos pegar 4 traminhas na diagonal, olha só. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar aqui, vai ficar com 3 traminhas na horizontal, contando essa de novo, tá? Agora, a gente desce, pegando novamente as traminhas na diagonal. Sobe. Pega aqui mais 2. Desce. Sobe. Então, vamos fazer esse motivo na volta toda. Lembrando sempre de contar, né, que seja 4 aqui. 1, 2, 3 e essa 4, pra não subir demais, tá? Sempre.
e vamos fazendo a volta toda. Aqui no canto, você tem que prestar atenção um pouquinho, porque é o seguinte, olha, você faz o motivo. Perceba que aqui a gente pulou uma carreirinha, certo? Do vermelho pro preto, a gente pulou uma carreirinha. Então, aqui a gente vai ter que pular também pra continuar pro outro lado. Então, olha, eu não posso vir até o fim, porque se eu virar aqui e continuar fazendo aqui, olha, eu não vou pular a carreira. Então, eu venho, pego uma traminha, e como é o canto número 1, eu viro ao lado. Então, vai ficar esse espaço aqui e aqui. Tem que ser a mesma coisa, tanto de um lado quanto do outro, tá? Aí, agora, a gente continua fazendo o bordado. Pode ver que tô pulando uma carreira aqui, beleza? Olha que lindo que fica esse canto. Tá bom, gente? Vamos fazer, então, a volta toda, prestando bem atenção no canto. Agora, gente, o canto número 2, com a linha preta, só pra quem tem dificuldade, tá? Então, você faz um motivo normal. E aqui, olha, no canto número 2, a gente sempre vira em cima, pega a traminha logo em cima, na mesma carreira, né? Então, aqui, você vai pegar mais uma traminha, vai pegar 2 traminhas, vai deixar essa traminha livre e vai pegar em cima 2 também, 1, 2. Daí, começa aqui a descer e fazer o motivo. Então, você sempre tem que prestar atenção nisso. Se a gente pula 1 ou 2 carreiras, quando a gente vira, a gente tem que pular também, tá? Então, o canto número 2 fica assim. Canto número 3 é igual ao canto número 1, e o canto número 4 é igual ao canto número 2, tá bom? Para quem tiver dificuldade, é só voltar e assistir o vídeo novamente. Agora, eu vou fazer o motivo com este cinza. Ele é o 8797 da Cleia. Então, aqui embaixo, nesse biquinho, você pega essa traminha aqui. E vamos subir 1, 2. Agora, nós vamos subir na diagonal 1, 2 e vamos pegar a terceira. Vamos descer 1, 2 na diagonal, tá, gente? 1, 2, e aqui a gente vai pegar 3 traminhas também na diagonal. Vamos subir 1, 2. Vamos subir 1, 2, pega a terceira. Vamos descer 1, 2,
pega a terceira, a quarta e a quinta. Sobe duas, uma, duas. Pula duas, uma, duas, pega a terceira. Desce duas, uma, duas, pega a terceira, quarta e quinta. Tá? Você pode se basear por aqui também. Esse aqui, no preto, a gente tem 3 traminhas, você pula uma e pega a próxima. Então, aqui você sobe. Aí, você vem aqui no preto, pula uma e pega a próxima. Dá na mesma. Na descida, você pula duas e pega 3. Beleza? Vamos fazer esse motivo agora. Olha só, pessoal, vou ensinar agora a fazer o canto número 1 com essa cor cinza. Então, eu peguei aqui as 3 traminhas, e aqui a gente pega 2, né? Que fica 3 também, contando com essa aqui 2 vezes. Tá. Finalizado isso, você vai aqui pro lado, pega a próxima traminha e vira. Pega essa traminha na horizontal e mais uma. Agora, você vira o tecido. E pega aqui 2 traminhas. Sobe, pega 2. Sobe aqui, pega uma. Continua o motivo, tá? Então, faz um biquinho aqui, né? Tá bom? Quando chegar no canto número 2, eu volto pra mostrar pra vocês como fazer. Cantinho número 2. Então, eu pego lá em cima, desço, pego 3 traminhas aqui. Vou subir, vou pegar 2 traminhas do motivo, tá? Pego aqui retinho essa próxima na vertical aqui. Canto número 2, a gente sempre vira em cima da traminha. Então, eu viro em cima da traminha e pego 2 traminhas. Aí, eu viro novamente o tecido, desço e pego as traminhas. Subo, pego 2 e vou subir e pegar aquela lá em cima. Desço, pego 3. E aí, a gente continua fazendo o nosso motivo. Então, pessoal, o cantinho, ele não tem segredo. É só você fazer 2 traminhas, pegar 2 traminhas nessa lateral e nessa aqui também. Beleza? Igual a linha preta. Bom, vamos fazer, então, a volta toda. Finalizado a volta toda. Próximo passo, com a mesma cor, você vai começar aqui em cima, qualquer lugar do seu bordado,
você vai fazer a mesma coisa que fizemos aqui, só que a gente vai fazer pra cima. Então, você vai pular uma, duas traminhas, e aqui vamos pegar 3. Vamos voltar, pegar uma, duas e essa aqui de baixo. Novamente, pula uma, duas na diagonal, tá? Sempre na diagonal. Pega 3 na diagonal. Desce, pega uma, duas e já vem pro meio. Fechando esses losangos. Pula 1, 2, pega aqui, 1, 2, 3. Desce, pega 2 e já fecha lá embaixo, no meio. Tá? Vamos fazer a volta toda. Olha, para fazer o canto número 1, nesse caso, dessa linha cinza pra cima. Então, você fecha aqui o motivo, tá? E vamos fazer o seguinte. Passa aqui pelo meio, como se a gente fosse continuar o motivo. Então, você pula uma, duas, pega a terceira, que seria como se a gente fosse começar aqui. Fazer novamente o motivo. Continuando, parei por causa do barulho. Bom, então, você pula, né, 2 traminhas e pega essa como se fosse a primeira aqui. Se a gente tivesse continuando, né, o motivo, a gente pegaria 3. Então, nós vamos pegar uma traminha e, como é o canto número 1, nós vamos pegar a traminha ao lado, na horizontal. Então, você pega uma na vertical e uma na horizontal. Daí, você vira o seu tecido e você já desce aqui, porque, olha, a gente pegou essa traminha e pula 2, uma, duas, e já pega aqui embaixo, tá? E daí, esse cantinho, a gente já finaliza. Ele vai ficar assim. Aí, depois, você continua a fazer o motivo, tá? Vamos fazer, então, até chegar ali no canto número 2. Chegando, eu já mostro pra vocês. Agora, pessoal, canto número 2. Então, você vem fazendo o motivo. Finaliza aqui. E pega a primeira traminha, como se a gente estivesse continuando. Pula 1, 2, pega a primeira traminha. No canto número 2, a gente vira como? A gente vira em cima dessa trama. Então, você pega em cima. Vira o tecido para continuar o bordado. Então, você pula, né, 2 traminhas, uma, duas, na diagonal e pega essa do meio. Daí, agora é só continuar com o motivo. 3 traminhas. Opa, essa aqui tá difícil. Desce, pega 2.
e desce lá e pega o encontro. Você pode analisar também olhando aqui, ó, sempre na mesma direção, tá? Essa aqui com esta. Sempre na mesma direção. 1, 2, 1, 2, 3. Aí, continua. Bom, então, o canto número 3, você repete o canto número 1, é igual. Pega do ladinho. E o canto número 2 é igual ao número 4. Pega em cima da trama, tá bom? Vamos finalizar, então, esse motivo pra gente voltar com o preto. Olha que graça que fica. Agora, nós vamos repetir o motivo preto. Então, aqui em cima, você pega essa traminha e vamos descer. 1, 2, 3. Vamos pegar aqui dentro mais 2 traminhas e vamos subir. 1, 2, 3, até chegar ali no topo. Desce. 1, 2, 3. Pega essas traminhas em linha reta e sobe. 1, 2, 3. E sobe, tá? Vamos fazer a volta toda. Cantinho número 1 com a linha preta. Aqui em cima, você pega as 3 traminhas, aí você desce, pega 3 também. 1, 2, 3. Agora, você pega 1, 2, e no canto número 1, a gente sempre vira ao lado, pegando a traminha do lado. Então, você pega essa traminha aqui, do lado. 1, 2, 3. Agora, vira o tecido e sobe. 1, 2, 3. Desce. 1, 2, 3. Pega 2 aqui. Sobe novamente. 1, 2, 3. E assim, a gente continua o nosso motivo. Esse é o cantinho número 1. Olha, o cantinho número 2, nessa parte aqui com a cor preta. Então, você finaliza aqui os 4 pontinhos, vem aqui pro lado e pega mais 2. E como estamos no canto número 2, a gente vira em cima. Pega a traminha de cima. Então, você pega aqui 1, 2, e a terceira já para começar a fazer a subida novamente. Deixa eu virar aqui. Aqui, olha. É o primeiro que a gente começa a subir. 1, 2, 3, ficando com 4 na sequência
na diagonal. Desce. Faz aqui retinho. Que é a mesma parte daqui, faz retinho. E aí, agora, sobe de novo. E continua esse motivo. Certo? Agora, nós vamos voltar a fazer esse motivo aqui na cor vermelha. Então, você pega aqui, nesses 3 pontinhos, você pula uma carreira e na próxima você pega 3 traminhas. Vamos fazer esse daqui primeiro. Esse motivo, depois o da argolinha. Então, sobe, pega 2 traminhas, sobe novamente, pega 2 traminhas, desce, pega 2, desce e pega 3. Novamente, sobe, pega 2, sobe, pega 2, desce, pega 2, e desce e pega 3. Então, esse é o motivo dessa próxima carreirinha. Vamos fazer. Vamos fazer o canto número 1 com essa cor vermelha ali em cima. Então, aqui você sobe e desce. Pega 2 traminhas, desce mais uma vez. E aqui, nós vamos pegar 2 traminhas. Vamos pegar a traminha ao lado dessa última, na horizontal, e mais uma. Vamos pegar 2 traminhas também. Lembra que eu falei de deixar o espaço? Olha aqui. Então, aqui a gente tem que deixar e aqui também. Por isso que a gente não vai até o fim. Tá? Agora, a gente vira. Sobe. Pega 2 traminhas. Sobe novamente, pega 2. Desce. E agora, a gente continua o nosso motivo. Pega 3 embaixo. Sobe, pega 2. Sobe, pega 2. E deu um nó aqui. Desce. E desce e pega e continua fazendo esse motivo. Vamos fazer agora o cantinho número 2. Então, você sobe, faz o motivo normalmente, desce.
E aqui a gente pega 2 traminhas e vira em cima, na traminha de cima. Pega 2 também, vira o etamine. Sobe, pega 2. Novamente, sobe, pega 2. Desce. E continua o motivo normalmente. Certo? Canto número 3 é igual ao número 1 e o 2 é igual ao 4. 4 é igual ao 2, tá bom? Vamos fazer, então, a volta toda. Agora, vamos fazer essa outra carreira aqui em cima. Então, no meio aqui, você pega 2 traminhas. Sobe, pega 2. Sobe, pega 2. Faz a argolinha. Fecha a argolinha, pega mais uma. Desce. E volta aqui pro início, pegando 2 novamente. Sobe, pega 2 traminhas. Sobe, pega 2. Pega aqui. E faz a argolinha. Desce. E vamos fazer esse motivo, então, na volta toda. Agora, vamos fazer o canto número 1 nessa segunda carreira em tom de vermelho. Faço aqui, pego 2, subo, pego 2 traminhas e pego essa aqui que tá na horizontal. 1, 2. Daí, eu viro e desço. 1, 2. Aqui também, 1, 2. E aí, você continua fazendo o motivo, tá? Então, aqui, esse canto super fácil. Agora, eu vou mostrar pra vocês o cantinho número 2 nessa segunda carreira em vermelho. Você faz aqui, desce, pega 2 traminhas, sobe, pega 2. E agora, você vira. Pode ver que a gente não tem pra onde ir. Então, você pega em cima aqui, ó. 1, 2. Desce. Desce, pega aqui 1, 2.
desce novamente, pega duas, desce, sobe. Aqui a gente faz a argolinha. E daí, a gente continua normalmente fazendo o gráfico. Olha, agora eu vou mostrar pra vocês como fazer o canto número 2 e número 4. Então, você faz o motivo, desce, pega 2 aqui embaixo, sobe, pega 2 traminhas, sobe mais uma vez e pega 2 traminhas. Aqui, você já vai virar e vai pegar a traminha de cima dessa daqui. Pega ela e mais uma, 2 traminhas. Desce, pega 2. E aqui você já desce e pega 2. No meu caso, eu já finalizei encostando no qual eu iniciei, no motivo que eu iniciei. Mas aí, você pode já dar continuidade, se você não começou igual eu, né? Você continua fazendo o motivo, tá? Então, esse é o canto número 2 e 4. Agora, nós vamos fazer uma carreira na cor preta. Então, você vai pegar, você vai pular essa traminha em cima da argolinha e vai pegar a próxima. Vamos fazer uma carreira em linha reta, o famoso ponto alinhavo. Vem caminhando até chegar no momento de virar. Como que você sabe? Você pega nessa argolinha, você pula uma traminha e pega a de cima. Vem pra cá, olha. Aqui é o momento de você parar e virar, tá? Como é o canto número 1, você vira do lado. No canto número 1, a gente sempre vira na traminha ao lado. Então, você, nessa parte aqui, conta uma traminha, 2, segue reto aqui, e daí você já sabe que é aqui que você tem que virar, tá? Aí, você vem aqui e vira e continua fazendo o bordado, sempre seguindo o canto, tá? No canto número 1, sempre é ao lado, neste bordado, tá bom? Vamos até o canto número 2, então. Agora, vou mostrar pra vocês o canto número 2. Então, você tá quase chegando aqui, você vem nessa carreira aqui do lado, conta 1, 2 e marca até o encontro. Ó.
Aí, você vem com a linha e você vai ver onde você vai virar. Como é o canto número 2, a gente vira em cima e não ao lado. Então, você pega essa traminha e vira aqui em cima. Nessa carreira. Porque assim, a gente tá deixando uma traminha aqui, certo? Então, aqui a gente tem que deixar uma traminha também. Tá? Então, é assim que a gente faz esse canto. Vamos fazer a volta toda. Agora, a gente vai começar aqui no meio, tá? Então, você pega o seu bordado, dobra, encontra o meio, marca, e é aqui que a gente vai começar. Você passa a sua linha, eu peguei o tamanho do tecido. A linha do tamanho do tecido. Você passa, divide a linha ao meio, e aí nós vamos fazer esse triângulo pra cima e pra baixo. Eu já fiz pra baixo, vou ensinar vocês. Sobe aqui, ó, com a agulha virada ao contrário. Uma, duas, volta um e pega 3 traminhas. Vira novamente e continua a bordar. Aqui, nós vamos pegar 21 traminhas. Então, a gente não conta esta, conta a próxima. Depois que você pega 21, aqui é o de número 21. Faz a mesma coisa, sobe 1, 2, volta uma traminha e pega 3. Vira a agulha novamente. E pega 21 de novo. Chegou aqui na de número 21, faz novamente o triângulo. Aí, você faz em cima e embaixo. Com 2 linhas, né? Primeiro, você termina essa linha aqui. Depois, a gente vai fazer, põe a linha na agulha de novo e faz mais uma vez. Aqui, olha, eu vou terminar passando por todas as traminhas até chegar na corzinha preta aqui. Chegando aqui, eu vou pular essa primeira traminha e vou pegar a próxima e voltar, para dar o acabamento. Aí, vai ficar assim, ó, os 2 acabamentos. Tá? Vamos fazer
dos dois lados, em cima e embaixo. Agora, com a linha vermelha, eu vou começar a bordar aqui no cantinho. Vou começar da esquerda para a direita, nas traminhas de cima da cor que a gente já bordou. Aí, você vem aqui com a linha até o fim e volta, pulando essa carreirinha, para arrematar. Vamos fazer o nosso ponto alinhavo. Quando faltar 5 traminhas para chegar no motivo, nós vamos subir. 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui. Agora, a gente sobe 1, 2, e aqui a gente pega 4 traminhas. Vamos subir 2 novamente. 1, 2. Aqui, nós vamos pegar 3, 4, 5, 6 traminhas. Vamos descer. 1, 2, pegar 4. E aqui, vamos descer, pegar as traminhas até o próximo motivo. Um, dois, três, quatro, 5. Aí, sobe novamente. Um, dois, 3, 4, 5, 6. Pega 6. Desce. Pega 4. E vamos fazer esse motivo em cima e embaixo até o final. No final, você faz o acabamento da mesma maneira. Olha, nós vamos fazer mais 3 carreiras contornando esse motivo. Eu vou utilizar a mesma cor. Eu pego 6 traminhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pego 6 traminhas, vou até a última traminha, né? A traminha até o final ali. Aí, eu volto pulando a última. Aí, você faz o arremate. Então, você sobe e faz aqui o acompanhamento, o contorno. Eu tô cortando uma vez a medida do etamine, mais um pedaço, até aqui, mais ou do
do início até aqui, mais ou menos. Então, uma vez e mais esse pedaço. Tá dando pra fazer sem ter que emendar no meio. Então, a gente vai fazer 4 carreiras. Já temos 2, né? Estamos fazendo a segunda, vamos fazer mais 2, tá bom? São iguais, sempre contornando o motivo. Vamos ter 4 carreiras. Vamos fazer, então, todas elas, em cima e embaixo. Bom, depois que a gente faz essas 4 carreiras em vermelho, você pula uma carreira. E vamos fazer agora na cor cinza. Mesma coisa. Contornando o motivo. Chegando aqui. Você sobe 1, 2, pega 4 aqui em cima. Sobe novamente 1, 2. E vai pegando até chegar no outro ladinho ali. Chegou ali. Desce 1, 2 e pega 4. Desce 1, 2 e faz todas as traminhas aqui do meio. Tá? Vamos fazer 2 carreiras com essa cor cinza. Em cima e embaixo. Bom, agora, pra gente finalizar, nós vamos fazer 3 camadas de vermelho. Então, o início, eu sempre pego 6 traminhas e volto 5. Daí, aqui, a gente pega todas as traminhas até o motivo. Repare que eu pulei novamente uma carreirinha, tá? Do vermelho pro cinza, eu pulei uma, e do cinza pro vermelho, também pulei. Que a gente sobe, pega 4, sobe 2, pega todas as traminhas até chegar no finalzinho ali, na hora de descer. Mais uma ainda. Agora, a gente desce 1, 2, pega 4, desce novamente 1, 2, aqui a gente pega 3 traminhas, sobe, pega 4, e assim a gente faz esse motivo. Vamos fazer 3 camadas. Em cima e embaixo. Bom, gente, o bordado a gente já terminou. Olha só que coisa mais linda que ficou.
Agora, eu vou fazer um acabamento e eu vou mostrar pra vocês. Já comecei aqui uma parte e eu vou mostrar pra vocês como eu vou fazer. Vamos lá? Então, eu virei, né, o etamine, que eu acho que fica mais fácil fazer assim de comprido. Pra fazer a bordinha, esse detalhe de acabamento, vamos fazer o seguinte. Você vai contar a partir aqui da argolinha. 1, 2, 3. Na quarta traminha, na vertical, a gente vai utilizar essa carreira. Então, eu venho pra cá, pego algumas traminhas pra arrematar, né? Aí, eu coloco nesse furinho aqui. E saio nesse furinho atrás. Agora, eu vou começar a fazer o bordado. Minha linha está aqui. Eu venho pra cá e pra cá, neste furinho aqui. Olha, temos este furinho. Eu venho pra cá e pra cá, este furinho, e saio aqui. Minha linha está aqui, eu venho no próximo furinho e saio aqui no próximo também. Então, eu pego uma traminha, uma carreirinha, né, na diagonal, olha. A hora que acabar essa linha que eu tô arrematando, fica melhor pra vocês verem. Vamos terminar com ela. Você pode fazer você pode deixar o seu bordado do jeito que você quiser, tá? Eu achei que assim fica melhor, nessa posição, fica melhor pra eu fazer esse tipo de ponto. Ó. Então, eu entro com a agulha aqui e saio aqui na diagonal. Entro com a agulha aqui e saio pra baixo na diagonal. Olha aqui, ó. E ele tem avesso, tá? Então, olha só. Então, eu estou indo com a agulha lá atrás e voltando aqui pra frente. Eu não tô pegando a traminha, estou pegando a trama inteira do tecido, não somente a trama do vagonete. Tá? Você pode virar assim também. Deixar, né, na horizontal. E fazer assim, que é a mesma coisa.
tá bom? E vou fazer, quando chegar ali no cantinho, eu volto pra mostrar pra você como a gente faz a virada. Estou aqui na parte maior do nosso bordado. Olha, pessoal, vou mostrar pra vocês agora como fazer o canto. Então, eu estou bordando do lado direito do nosso desenho, tá? Do nosso bordado. Vou virar. Então, pra saber que carreira que eu vou virar, o que que eu faço? Eu conto a mesma coisa que eu contei aqui. Pra começar, eu conto aqui. Então, eu venho aqui na argolinha, conto 1, 2, 3, 4. Nessa carreira aqui, é que eu vou ter que virar o nosso bordado, tá? Então, a gente vai bordando até chegar numa carreira antes. Então, você vem bordando. Eu tenho que virar aqui, nessa pontinha do 1 aqui, no meu caso. Olha, quando chegar uma, eu tenho que virar nessa carreira, certo? Seria nesse furinho aqui. Quando chegar um furinho antes, eu faço o motivo na diagonal. Agora, eu faço ele horizontal, eu pego assim, um antes. Faço mais uma vez na horizontal, ficando assim. Agora, eu venho na carreira que eu vou virar, coloco a agulha e saio nesse cantinho aqui. Beleza? Agora, eu viro o etamine e vamos bordar nesta carreira, na que está o alfinete. Então, como que eu faço? Estou com a linha aqui. Eu venho retinho nesse furinho e saio neste, fazendo um pontinho na horizontal. Assim. Agora, eu venho neste furinho, no de cima, e saio aonde está a minha linha. Vou no de cima e saio no de cima da onde está a minha linha. Agora, eu continuo a fazer os pontinhos na diagonal e já fiz o canto. Agora, é só continuar com o bordado. Funciona melhor se você bordar nesse canto direito e virar. Pode ver que o fim do tecido tá aqui, ó. Fica melhor pra você fazer o canto, tá bom? Agora, é só você
ir bordando até o próximo canto e virar novamente. Minha linha já tá enrolando. Tudo bem, pessoal? Vamos fazer, então, essa carreira agora. Próximo passo, você vira o seu bordado no avesso, pega esse cantinho aqui, e nós vamos fazer o seguinte: temos essa carreira, que é bem no cantinho. Vamos vir um furinho pra cá, vamos contar: 1, 2, 3, 4. Nesta carreira aqui, eu vou colocar a minha linha. Vou passar a linha como se fosse o vagonete. E vou entrar nesse furinho. Então, eu fico com 1, 2, 3, 4 furinhos livres. Eu fico, então, com 4 furinhos livres. 1, 2, 3, 4. E no furinho ao lado, aqui, ó, um abaixo do furinho do canto, na carreirinha abaixo. Vou virar agora, nós vamos trabalhar no direito. Bom, agora estamos no direito do nosso trabalho. Aqui, ó, nessa carreira. Nós vamos trabalhar sempre pulando um furinho, tá? Então, eu coloco minha agulha aqui, pulo um furinho, coloco minha agulha aqui e saio na diagonal, pulando um furinho também, olha, o furinho do meio. Pulo um furinho, pego aqui e saio onde tá a minha linha. Venho aqui pra baixo, pulo um furinho e pego o próximo. Volto a linha, vou lá pra diagonal. Venho aqui em cima. Desço, fecho aqui e pulo mais um furinho. Faço novamente a mesma coisa. Saio na diagonal. Fecho aqui em cima. E venho pra cá. Vou mais um quadradinho pra frente. Pego na diagonal. Fecho aqui. Vou fazer mais um quadradinho pra frente. Entro aqui, vou lá na diagonal. Pego aqui. Agora, eu vou pular este furinho e vou sair com a minha agulha aqui, neste furinho. Então, eu entro com ela aqui e saio aqui.
vou virar o tecido. Agora, vamos fazer aqui nessa carreira. Entro com a agulha aqui, saio na diagonal. Aqui eu pego reto. Fecho o quadradinho, pego reto. Volto, diagonal. Reto aqui em cima. Desço, pego reto. Volto, vou lá na diagonal. Faço aqui. Sempre pulando um furinho. Olha, então, se você começou no cantinho, junto comigo, nós fizemos 1, 2, 3, 4, 5 para virar. Como é que você tem certeza que tá certo? Você conta os furinhos. Aqui a gente deixou 1, 2, 3, 4. Aqui a gente vai deixar 4 também. 1, 2, 3, 4. Furinhos livres de distância. Agora, é só continuar fazendo o quadradinho até o próximo cantinho. Vamos lá. Quando acaba a linha, você passa ela pra trás. E aí, você vem fechando ela. Dá uma enrolada. Pode passar aqui, pegando uma traminha. Pra dar um acabamento. Passa aqui, pega uma traminha. Pega a linha e uma traminha do tecido. Aí, você pode cortar. Pra começar, a mesma coisa que a gente fez no início. Pega as traminhas aqui, coloca a agulha no furinho e volta a bordar na mesma sequência. Prontinho, já fizemos toda a volta dos quadradinhos. Agora, nós vamos fazer o seguinte. Você vai contar 1, 2, 3, 4 furinhos e você vai cortar esta carreira. 1, 2, 3, 4 furinhos, coloca a agulha, marca, né? E nós vamos cortar esta carreirinha. Nós vamos desfiar. E você vai ver que vai ficar 3 furinhos. 1,
2, 3, tá? Deixa eu virar aqui. Vai ficar mais fácil. Aí, então, é só puxar as linhas. Vamos fazer isso dos 4 lados, tá? Tira um fio só, né? Que é uma carreira dessa. Que a gente vai puxar. Vai ficar assim, tá? Vamos fazer dos 4 lados. Prontinho, já desfiamos. Agora, você vai virar no avesso, vai passar um pedaço de linha aqui pra arrematar. 5, 6 traminhas. Nesta direção aqui, de onde a gente colocou, olha, nessa direção, você vai passar pro direito. Nessa direção aqui, ó, dessa linha aqui. Você passa pro direito. Agora, no direito, nesta direção, você vai pegar 1, 2, dá uma puxadinha, passa novamente por ele e pega esse furinho aqui embaixo. Novamente, nós vamos pegar 2 fiozinhos. Vamos dar 2 voltas. E na segunda, a gente sai aqui nesse furinho. Mais uma vez, pega 2. Mais uma. E pega aqui no furinho. Vamos fazer assim a volta toda. Sempre o furinho que tá na mesma direção aqui, ó. Esse furinho da mesma direção dessa linha, tá? Vai ficar bem harmônico. Certo? Vamos fazer, então, a volta toda. Vamos fazer o canto agora. Então,
você vem caminhando, dá 2 voltinhas, pega no furinho. Aqui no canto, faz a mesma coisa. 1, 2 voltinhas e pega neste furinho. Pega essas 2 traminhas. Dá 2 voltinhas e pega no próximo furinho. Agora é só continuar. O motivo. Tá? Fazer mais um aqui. Fica assim. Esses 3 é na sequência, não pula nenhum furinho. Aqui já pula. Aqui também, aqui também. Tá bom? Vamos fazer, então. Bom, depois que a gente finalizou esse motivo, nós vamos contar 6 fios e vamos descartar o resto. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Esse restante aqui, onde eu tô passando a linha, a caneta, eu vou cortar. E vou desprezar o restante que sobrou. Então, você vai ficar com 6 fios. 1 fio, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5 furinhos. Aqui no sexto, a gente vai cortar a volta toda. Bom, agora nós vamos fazer o canto. Então, na frente, né, do bordado, você dobra. Bem certinho aqui, ajeita aqui. Dá uma pressionada. E aqui, nós vamos fazer uma costura. Aqui, deixa bem. Vamos fazer uma costura na diagonal. Então, eu pego aqui a pontinha, dou uma riscada. E eu vou deixar, por exemplo, vou deixar 2 linhas e vou passar minha agulha a partir daqui pra cá. Vou deixar um biquinho aberto, né? Um pedacinho. Não vou fechar tudo. Coloco minha agulha, aqui é só um alinhavo. Coloco até aqui só. O restante eu deixo aberto. Volto. Dou uma costurada bem boa, tá?
desmanchar. Peguei uma linha de costura mesmo, na cor do tecido. E aqui eu já posso dar um nozinho. Vou cortar a linha. Aqui eu vou cortar um pedaço. Esse pedaço eu vou deixar aqui. Vou cortar um pedaço aqui. Agora, a gente abre esse biquinho. E vira. Tem que ser com cuidado, tá, gente? Pra não desfazer. Nós vamos agora virar no avesso. E vamos dobrar essa parte. Deixa eu dar um jeito aqui no tecido. Vamos dobrar essa parte em 2. Então, eu dobro aqui, aquelas 6 carreirinhas, tá? Ó, e dobro mais uma vez. E esse trabalho que a gente fez, ele vai ficar bem no meio, olha, como acabamento. Aqui, você pode tanto fazer um alinhavo, quanto colocar alfinete. Ó, tá vendo? A bordinha, ela fica aqui logo acima desse quadradinho que a gente fez. Aqui também. Vou dobrando e colocando o alfinete. Aqui também, olha, viro, né? Dobro pra dentro. E aqui a gente vai passar depois uma costura. Vamos fazer mais uma camada de bordado. Então, você faz isso nos 4 cantos, tá? Esse cantinho e esse acabamento aqui, né? Essa dobra. E mais uma dobra. Sempre deixando esses pontinhos bem em cima. Como se fosse um crochê. Tá bom? Vamos fazer os 4 cantos. Agora, vamos fazer o último bordado pro acabamento. Então, eu tenho
no cantinho, eu tenho essas duas voltinhas. Eu vou sair com a linha aqui, ó, aqui em cima, só que por trás. Então, eu coloco aqui. Um pedaço. Passo. Um pedaço de linha, né, pra fazer o arremate. Aqui, entro novamente no mesmo furinho. E eu tenho que sair com a linha aqui, ó. Nesse cantinho. Agora, vamos começar a fazer o acabamento. Então, você vai vir aqui nesse furinho, nesse primeiro. Vem pra cá, olha, e entra de novo no mesmo furinho. Aqui, você pegou dois montinhos. Um, dois. Vamos fazer isso por toda a volta. Então, você vem aqui. E novamente no mesmo, fazendo aqui o arremate, ó. Tá? Aqui novamente. E sempre pela frente, né? Aí, você acaba já dando uma costura e um acabamento. Fica um coraçãozinho. Ajeita pra entrar no lugar certo. Tá bom? E aí, a gente vai fazendo o acabamento. Olha só. Aí, você vai costurando aqui também. Tá? Desce aqui. Só cuidado pra não dar um nó ali atrás, né? Tem que fazer a linha entrar no lugar certo. Aqui, ó, fazendo um coração. E sempre pegando aqui atrás, sempre pegando também. Tá bom? Vamos fazer, então. Quando chegar no cantinho, eu mostro pra vocês como fazer o canto. Olha, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês o cantinho aqui, tá?
Deixa eu ajeitar um pouquinho para vocês conseguirem ver. Bom, a gente pega duas normal aqui. Pode ver que nesse caso desse canto, sobrou duas, olha, um desse lado e um desse. Então, eu vou pegar bem aqui no canto, ó. Pego bem essa... Faço aqui. Pego duas... Deixo esse coraçãozinho aqui bem no cantinho. Olha só. E daí, aqui, eu já continuo em linha reta, né? Fazendo o acabamento normalmente. Como a gente vem fazendo. Então, no cantinho, você faz a mesma coisa. Pega duas voltinhas em cima. Olha só que gracinha esse canto. Tá bom? Olha só que lindo que tá ficando. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Olha só. Coraçãozinho. Lindo, né? Então, tá bom. Vamos terminar a volta toda, tá? E aí, a gente já finaliza esse bordado. E aí, pessoal, me contem o que vocês acharam desse bordado. Eu achei diferente, porque ele tem essa parte aqui central, né? Eu procuro sempre fazer o acabamento aqui com 6 traminhas, pra ficar também todas as traminhas na mesma direção, tá? Aí vocês que sabem se vocês querem fazer mais ou menos. Eu procuro sempre fazer padronizado. O vagonite é uma coisa bem padrão, né? Bem gráfico. Então, eu gosto de fazer assim, tudo igual, tá? Fico imaginando esse bordado em outras cores. Vai ficar show de bola, né? Bom, comentem, curtam, compartilhem. Se fizerem o bordado ou se quiserem falar comigo, me marca no Instagram, me chama no direct, @SimoneRosaAtelier, tá bom? E eu vou deixar umas fotos agora no finalzinho, dos cantinhos, da bordinha aqui, pra vocês verem como fica. Mas, no vídeo, eu explico bem bonitinho, né? Muito obrigado, pessoal. Até a próxima!